Pronto, já estamos gravando. Então, boa noite. Estamos aqui hoje, né, no dia 23 de novembro, participando de uma palestra da Semana Acadêmica. Então, eu gostaria de dar boa noite para vocês, né, me apresentar um pouquinho. Eu sou a professora Cássia, do Campus Resende. Eu atuo mais no curso de guia de turismo, né, com os alunos do ensino médio e também com os alunos do noturno. E aí, hoje, eu estou fazendo essa contribuição aqui, essa participação junto aos alunos de segurança do trabalho, que é um grande prazer, né? Gostaria de, antes de apresentar o nosso palestrante, eu gostaria de ler esses informes para vocês, tá bom? Para a gente ficar atento e não ter nenhum problema aí ao longo da nossa apresentação. Então, vamos lá. Número 1, sejam bem-vindos à nossa semana acadêmica. Por favor, mantenham suas câmeras e seus microfones desativados. As apresentações serão gravadas e disponibilizadas nos canais oficiais posteriormente. O chat deverá ser usado apenas para relatar as dúvidas relacionadas aos trabalhos apresentados. Os certificados serão enviados 60 dias após o término do evento e desejamos a todos um excelente evento, né? Então, é isso. Se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem ir colocando no chat, tá bom? Eu gostaria de agradecer a presença do João Paulo, né, que é o servidor técnico administrativo que está aqui nos ajudando na organização da semana acadêmica, na operacionalização desse encontro, agradecer ao professor Gilson, né, também coordenador do curso, e apresentar para vocês, então, um pouquinho, né, sobre o nosso palestrante do dia, que é o Fábio Diniz de Souza. Ele é bombeiro militar do estado do Rio de Janeiro, engenheiro de segurança do trabalho pela Universidade Federal Fluminense, engenheiro de produção pela Universidade do Grande Rio e especialista em operações com produtos perigosos. Então, eu vou passar a palavra para o professor Fábio, tá bom? E aí ele vai se apresentar melhor, né? E aí eu também gostaria de combinar com vocês que vocês podem ir colocando as dúvidas no chat, né? E aí o Fábio também vai falar um pouquinho sobre a dinâmica que ele gosta de adotar durante a apresentação dele, tá bom? Então, tenhamos todos uma ótima apresentação e muito obrigada pela presença de todos e de todas vocês. Bem, pessoal, boa noite. Tudo bem com vocês? Eu fico muito honrado pelo convite de participar de um evento dessa magnitude. É sempre bom multiplicar conhecimento, né? Apesar de ter 20 anos de bombeiros, trabalhar há bastante tempo e também ser engenheiro de segurança, eu estou aqui me colocando como um facilitador. Eu não sei tudo, né? Mas eu gostaria de tecer alguns comentários daquilo que eu vivi durante esses anos. Então, eu peço que os senhores, sem nenhum problema, possam fazer perguntas. Eu combinei aí com o João, se a pergunta for muito quente e estiver dentro do tema, ali dentro do slide, ele pode, a qualquer momento, interromper, para que a gente não perca o raciocínio e termine falando aí com mais propriedade para vocês. Beleza? Falar da minha experiência um pouquinho para vocês, né? Apesar de ser bombeiro, eu trabalhei em algumas áreas do bombeiro, né, em uma área muito diferenciada, que é a área de manutenção de viaturas. Hoje, o bombeiro do Rio de Janeiro, ele não terceiriza a sua manutenção de viatura. Se quebrar um carro, uma ambulância em Resende, aí perto de vocês, vai sair um reboque de São Cristóvão e vai buscar esse carro e vai trazer para São Cristóvão e consertar. Caso, se for um serviço pequeno, a gente tem algumas empresas parceiras que vão realizar o serviço por Resende mesmo, aí pelo lado de vocês. Mas isso acontece em todo o estado. Então, hoje eu trabalho no Centro de Suprimento e Manutenção do Corpo de Bombeiro, que é um quartel de logística. O nosso socorro no Corpo de Bombeiro é totalmente mecanizado. Então, é inviável um bombeiro chegar no socorro com todos aqueles aparatos, aqueles recursos de grande monta, sem ter uma viatura. Então, é de suma importância que nossas viaturas estejam, né, muito impecáveis, né? Imagina você sendo transportado numa ambulância e, de repente, nesse trajeto, nesse translado, o carro enguiçar. Isso vai repercutir muito mal para o Corpo de Bombeiro, né? Graças a Deus, a gente tem uma aceitação muito grande da população, uma aceitação aí com índice que chega nas pesquisas a 90%. Então, é graças ao serviço também de logística que existe no Corpo de Bombeiro. Beleza, senhores? Então,
Eu vou colocar aqui a apresentação para vocês e eu vou iniciar. E eu espero que vocês gostem. E cada pergunta que vocês tiverem aí, podem fazer, porque o nosso amigo João e a Cássia vai gerenciar aí as perguntas, porque quando eu colocar aqui a apresentação para vocês, eu não vou conseguir visualizar o chat. Então, eu vou esperar a sinalização deles para poder responder. Tudo ok, então, pessoal? Então, nesse momento, eu consigo aí enxergar o chat e eu gostaria que vocês levantassem a mãozinha aí para dizer que vocês estão preparados, né, para a gente iniciar a nossa palestra aí para vocês. Ok? Cadê? Opa, Ximene já levantou a mão, está atenta aí, ó. Tem uma galera muito atenta, show de bola. Beleza, Edna também. Legal, Edna, um prazer conhecê-la. Tem uma galera aí, ó. Ô, Lucas, fala, Lucas. Show de bola. Então, pessoal, muito grato por estar nesse evento e vamos tocar, né? Então, vamos lá. Vou projetar a tela. Vocês, antes de iniciar, vocês estão me ouvindo bem? Tá tudo legal com vocês aí? Tá perfeito seu áudio. Show? Então, vamos lá, gente. Vou começar a projetar aqui. Sua apresentação já aparece para nós. Show de bola. Opa, saiu. Opa, saiu? Na verdade, eu acho que ela não entrou bem. Acho que foi o outro documento que apareceu. Vamos lá. Supletivo. Imagina, a gente está trabalhando nisso há um tempão e a gente ainda apanha hoje mesmo numa apresentação à tarde. Eu errei, fiz uma coisa que eu já estava acostumada, cometi um erro. Está começando a aparecer, vamos ver. Na verdade, está aparecendo para a gente a sua tela, a sua apresentação ainda não apareceu. A sua apresentação, ela está num PDF, num PowerPoint, como que ela está? Ah, agora vai. Esqueci. Agora sim, apareceu o seu PowerPoint. E agora? Tá aí? Tá aqui. Show, beleza. Então, mas aí, quando você clicou em alguma coisa aí no final, saiu. Ah, então descobrimos o que é. Foi? Só um momentinho, ainda não, mas ele leva um tempinho, às vezes vai aparecer. Não, ainda não apareceu. Caramba. Ela vai começar a aparecer agora. Pronto. Abrindo. Isso mesmo. Show do milhão? Aí, apareceu sim. Ah, mas deixa eu falar uma coisa para você. Talvez seja isso. Foi exatamente o que aconteceu comigo hoje à tarde. Quando colocava no modo apresentação, ia passar, você ia passando os slides, mas não apareceria para a gente, entendeu? Entendi. Então, se você deixar no outro modo, aí você vai clicando nos slides e aí a gente consegue ver. Não, eu acho que pode ser Cássia, isso. Oi. O que aconteceu, que da outra vez ele clicou no botão azul que está escrito. Exatamente. Ah, tá. Do jeito que ele fez. Do jeito que ele fez, funciona. Pode abrir então, o PowerPoint e apertar F5, que aí a gente vai ver a tela inteira, não só a janela, entendeu? Beleza. Tá ótimo. É que eu estou emocionado, gente. Ah, mas... Não. Abre o PowerPoint, só clicar no PowerPoint, o ícone que tem embaixo. Isso. Aí agora você abre a sua apresentação, que deve ser aquela quinta semana que está no cantinho ali. Não é? Beleza. Isso. Agora aperta F5 no teclado, que você vai conseguir exibir ela inteira. Ou por aí também funciona. Foi? Foi. Agora é só você ir passando os slides, que a gente vê o slide em tela inteira para a gente. Show do milhão. Beleza. Agora nós estamos na quinta semana acadêmica. Chegamos nela, né? Beleza, pessoal. Então, vamos lá. Eu escolhi esse tema
né? Desafios da prevenção e combate a incêndio para o egresso do curso técnico de segurança do trabalho. Por que eu escolhi esse tema? Pelo seguinte, após a formatura de vocês, aquele evento lindo e maravilhoso, vocês estarão aptos a trabalhar. E quando vocês chegarem na empresa, o pessoal não vai mais tratar vocês como estagiários ou iniciantes, e sim como profissionais da área. E eles vão cobrar vocês como profissionais. Então, por isso que é interessante, durante a formação, vocês adquirirem um máximo de conhecimento, lutarem por esse conhecimento, né? Somarem muito conhecimento, porque quando chega esse momento, é o que divide as pessoas, né? Quem vai estar empregado e quem vai ficar desempregado. Infelizmente, o nosso mercado ele é muito seletivo. Se você não acertar da primeira vez, vai ter gente que vai ter paciência, vai te dar chance, mas geralmente as pessoas não têm e vai chamar outro, né? Então, a gente precisa estar preparado para conseguir suprir as demandas do mercado. Então, para provar, né? Infelizmente, a gente da prevenção, da área de segurança, a gente tem que sempre estar provando custo, sempre tem que estar provando a nossa importância para a gente conseguir algumas coisas. E eu queria que vocês entendessem um pouco dessa estatística aqui. Isso aqui é um boletim interno que é veiculado no Corpo de Bombeiro para os militares. E ele diz o seguinte, a estatística do ano, de janeiro até o mês de novembro. Então, eu tirei do dia 19 de novembro aqui, ó, uma sexta-feira. Só para vocês entenderem que o tema é muito prevalente, né? Acontece bastante, ó. Nós estamos aqui de janeiro até agora, tivemos 32.099 ocorrências de combate a incêndio. Sendo que no dia 19, nós tivemos 69 ocorrências. É ocorrência, muita ocorrência, né? Bastante ocorrências. A campeã são os atendimentos pré-hospitalares, são esses acidentes de rua, queda de própria altura, né? Então, a gente está aqui ó, com 47.338. E nesse dia, nós tivemos 171. Né? Então, isso aqui é uma estatística do estado do Rio de Janeiro todo. Como vocês sabem, o bombeiro é um órgão estadual e muitos estados do Brasil não têm corpo de bombeiro, mas especialmente no Rio de Janeiro, graças a Deus, a gente tem um corpo de bombeiro bem presente. Não é porque eu trabalho lá, mas é um corpo de bombeiro bem presente e a gente consegue atingir um grande número de municípios. Mas a gente tem uma triste realidade no corpo de bombeiro. Se você olhar aqui, ó, ainda acontece, né? Uma coisa tão antiga, a gente pede tanto, mas ainda acontece, ó. O número de trotes. Só no dia 19 de novembro nós tivemos aqui, ó, 136 trotes. E é o campeão, ó. Se você olhar aqui, ó, o número de ocorrência, ninguém bate o número de trotes. Nós temos aqui, ó, 72.153. É uma triste realidade. E por que essa estatística é veiculada e por que eu comecei com essa estatística? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande em relação às normas de combate a incêndio. A gente não tem uma norma nacional, a gente tem normas estaduais, né? A Constituição diz o seguinte, que quem vai legislar sobre combate a incêndio vai ser o Corpo de Bombeiro do Estado. E é bem complicado, porque existem estados no Brasil que não têm corpo de bombeiro. Tem estados no Brasil que tem corpo de bombeiro voluntário. Então, aí você já imagina o desafio, né? Você tem que liberar um prédio naquele estado e o órgão que é responsável pela liberação não existe. Então, já começam os problemas, né? A mesma coisa é nos estados que têm a legislação de combate a incêndio. Por exemplo, São Paulo e Rio de Janeiro são os estados mais ricos. A legislação do estado de São Paulo é diferente da legislação do estado do Rio de Janeiro. Se você fizer um projeto de incêndio aqui no Rio de Janeiro e pegar esse projeto de incêndio e tentar aprová-lo no estado de São Paulo, você vai ter dificuldade. A legislação é parecida, mas é diferente em alguns pontos. Então, eu só estou deixando claro para vocês que eu quero que vocês entendam o seguinte, que a primeira coisa que vocês têm que fazer em relação a combate a incêndio é entender a legislação do estado que você está. E o objetivo da proteção contra incêndio?
principalmente a vida. A gente faz tudo para preservar a vida, né? O tema do bombeiro, né? O nosso lema é vidas alheias e riquezas salvar. Então, é muito importante, e principalmente num cenário de incêndio, quando a gente fala assim do plano de emergência, do ponto de encontro, que a gente tem bastante dificuldade de chegar no técnico ou então no responsável da empresa, da brigada. Pô, quantas pessoas estão aí no ponto de encontro? Ah, poxa, não sei se todo mundo saiu. Quando essa resposta é dada para a gente, isso implica na seguinte operação. Ainda tem gente lá dentro, então a gente precisa se equipar e entrar no cenário que muitas das vezes ainda está acontecendo o incêndio. Então é importante essa gestão de vocês, é muito importante essa informação de vocês. Quando eu falo na preservação do patrimônio, é importantíssimo também, porque se eu destruir o patrimônio, se o patrimônio for perdido com um incêndio, a normalidade ela não volta. Então, muitos empregos, né, podem ser ceifados porque o patrimônio ele foi totalmente destruído. E aí a gente ainda tem o produto que pode ser atingido, né, pelo produto do incêndio, pela a contaminação que ele pode gerar. Se for um incêndio numa petroquímica, por exemplo, a gente vai ter ali muitos problemas com o meio ambiente, né? Não sei se vocês lembram, lá em Santos, quando queimou aquela... Eu não me lembro se foi um porto ou se foi uma petroquímica lá em Santos, e ficou vários dias queimando, né? Então, o dano ambiental para aquela região foi muito complicado. Então, a gente precisa tomar precaução nessa situação, principalmente com vidas, patrimônio e meio ambiente. Beleza, pessoal? Então, gente, não tem como falar de proteção contra incêndio sem entender esse círculo aqui. Não dá de maneira nenhuma. Para que eu tenha proteção contra incêndio, eu preciso de um bom projeto de incêndio. E aí que mora o problema. O problema é o seguinte: as faculdades de engenharia e arquitetura pouco falam da prevenção, como fazer a prevenção na fase do projeto. Então, os cursos de engenharia, já foi feita uma pesquisa que eles têm lá na sua grade de ensino a matéria de proteção contra incêndio, mas não tem muitos professores habilitados para fazer. Tem uma série de problemas que eles não conseguem passar o conteúdo a ponto de um aluno projetar uma edificação totalmente protegida contra incêndio. E eu bato muito no projeto porque é o seguinte: tanto o engenheiro civil como o arquiteto, ele aqui no projeto, ele pode determinar, ele pode ajudar ou ele pode prejudicar o escape, a desocupação de uma edificação. Se ele usar um método construtivo, de repente, só para falar para vocês o seguinte: por exemplo, antigamente, eu estava conversando até com o Gilson, né? A gente batendo uma bola aqui sobre essa apresentação, eu falei para ele o seguinte: Gilson, não dá mais para a gente falar de projeto de incêndio pensando no Joelma, no Andraus, porque muita coisa mudou. Os métodos construtivos são outros, né? O material de acabamento são outros. Por exemplo, se eu colocar num teatro uma cortina e se eu não fizer uma preparação para que ela não pegue fogo, o teatro vai ter ali o seu momento com algum evento com fogo e se pegar alguma faísca, pode acontecer ali um princípio de incêndio. Então, é muito importante nessa fase de projeto esses profissionais se unirem e conseguirem colocar na gama ali da planta essa proteção contra incêndio. Vou dar um exemplo. O pessoal fala de acessibilidade, né? Mas a acessibilidade está intimamente ligada ao projeto de incêndio. Se você coloca assim, poxa, eu consigo colocar um cadeirante através de um elevador, através de um dispositivo eletrônico para ele subir até o terceiro andar. Mas na hora de descer, ele vai ter que descer por onde todo mundo desce, porque acontecerá o corte de energia e não tem jeito, ele vai ter que descer pela escada. E na hora do pânico, esses cadeirantes, eles têm muito problema. Então, um saltinho, às vezes de 5 centímetros no corredor, a gente pode ter problema na hora da desocupação. Então, é importante que os arquitetos, né,
e os engenheiros civis prestem muita atenção na hora de confeccionar aí o projeto de incêndio. E, falando do projeto, a gente precisa colocar no projeto equipamentos, né? Equipamentos que funcionem, equipamentos com acreditação, equipamentos certificados, porque se eu não tiver bons equipamentos, não adianta aqui, ó, coloquei no projeto, projetei, mas eu coloquei equipamentos complicados, equipamentos baratos, porque sempre quando o projetista começa, o dono da obra sempre pergunta, ó, diminui custo. E quando vai diminuir o custo, eu começo a impactar aqui na qualidade dos equipamentos. É impossível eu conseguir proteger as edificações contra incêndio se eu também não tiver treinamento. Eu vou ter um bom projeto, eu vou ter equipamentos muito interessantes, mas eu não vou ter pessoas treinadas, adestradas para fazer o uso. Então, é interessante que exista treinamento para que use esses equipamentos, entenda esse projeto. Eu vou te dar um exemplo. Por exemplo, a norma, ela diz o seguinte, faça simulado anual. Aí, para você cumprir a norma, você faz exatamente um simulado, mas a norma não fala a quantidade de simulado. E eu gostei muito agora da atualização da norma de plano de emergência, que ela fala assim, ela começa a falar de uma análise de risco, e ela fala também, ela começa a mencionar que você tem que fazer um simulado em cada risco encontrado. Então, isso subentende-se que não é um simulado por ano. E quando a pessoa faz um simulado só para cumprir norma, a gente também tem problema nesse ciclo. E, gente, todo mundo faz o projeto, coloca equipamentos bonitos, faz lá o treinamento, mas a maioria do pessoal esquece da manutenção. Se eu não tiver um equipamento bem manutenido, infelizmente, é como se eu não tivesse proteção contra incêndio. Pessoal, para a ONU, em 2007, isso aqui eu tirei de um estudo, ele fala o seguinte, a segurança contra incêndio, apesar de ser considerada um dos requisitos básicos de desempenho, no projeto, construção, uso e manutenção das edificações, é pouquíssimo contemplada como disciplina no círculo das escolas de engenharia e arquitetura no país. Então, senhores, não sou eu que estou falando. Na realidade, são estudos científicos que comprovaram isso. E, com o passar dos anos, a gente tem muitos problemas, porque aqui na base, esses problemas não estão sendo mitigados. Senhores, como eu falei para vocês, se eu tiver problema na manutenção, é como o sistema não existisse. Então, eu coloco aqui, ó, sistema de prevenção danificado, com condições de manutenção inadequadas, podem ser comparados à ausência de proteção. E, poxa, Fábio, mas você só está falando de problema, mas como você vislumbra resolver, né, esse problema? A gente só consegue resolver com um programa adequado de inspeção, teste e manutenção. Se a gente não tiver essa tríade aqui, a gente não vai conseguir garantir que os equipamentos funcionem quando a gente precisar. Beleza, pessoal? É bastante diferente você fazer uma palestra olhando para uma tela, porque você não consegue ver a reação das pessoas, mas eu espero que todos estejam me ouvindo bem e vamos tocar a apresentação. Então, gente, aí eu peguei algumas vistorias que eu fiz e eu queria bater muito nesse lado da manutenção, porque o pessoal fala muito de treinamento, o pessoal fala muito de projeto, mas se a gente não tiver a manutenção bem preparada, se a gente não tiver um plano de manutenção, a gente vai ter um problema. É como se não tivesse projeto, eu já passei isso para vocês. Então, olha só o que a gente encontra no mercado, né? Olha o que a gente encontra nas edificações. Eu não preciso ser nenhum técnico, né, para entender que esse manômetro está zerado, que esse sistema ele está todo pressurizado. Aí você vai falar, pô, Fábio, mas eu não sei fazer uma vistoria. Na realidade, quando eu começar a falar de vistoria mais para frente, eu vou falar que é uma atividade multidisciplinar, né, multiprofissional. Eu preciso de várias pessoas para me auxiliar, né? Mas prestem bem atenção, aqui é bem nítido que esse sistema está zerado. Senhores, não precisa ser nenhum expert para ver aqui, ó, que essa bomba de incêndio, eu nem consegui entrar nessa CMI, né, nessa casa de máquina de incêndio direito para tirar foto. Mas pelo estado dela, aqui tem um saco preto, né?
Então, você percebe que ela está em péssimo estado. Isso aqui nunca funcionou. Ou se funcionou, funcionou só uma vez, só para o cara que instalou isso aqui ganhar dinheiro e ir embora. Aí, quando eu falo do projetista, né, não estou malhando o projetista, mas ele escolheu aqui um local muito complicado. Aqui temos um bueiro, o pessoal da limpeza ainda guarda lixo. Então, eu tenho duas formas de acionar essa bomba de incêndio. Primeiro, pela diferença de pressão. Se você abrir qualquer registro, você vai conseguir pressão lá na boca expulsora. Mas, se isso falhar, eu posso entrar aqui, abrir essa porta e apertar o botão e ligar manualmente. Mas só que tudo escuro, como é que eu vou fazer sem tropeçar aqui? É muito complicado. Então, é interessante que vocês olhem para essas coisas e percebam que é muito fácil ver que as coisas estão erradas. Beleza? Senhores, essa daqui são fotos de internet que eu achei bem bizarro, mas eu já encontrei muita coisa desse tipo, né? Pessoal fazendo aqui o extintor de suporte, né? A gente encontra muito criança colocando chiclete aqui no bico do extintor, né? Aqui é um absurdo, né? O cara conseguiu passar o corrimão. A menina, isso aqui acontece muito, principalmente por causa do número, né, de roubos que tem no estado do Rio de Janeiro. Por exemplo, a minha esposa trabalha no Hospital do Fundão, ali naquele complexo, perto do Complexo da Maré. Então, às vezes, aquelas pessoas, né, eles vão se aproximando do hospital, entram e vão furtar ali os médicos, os enfermeiros. Então, para que eles não sofram aí a agressão daquelas pessoas, eles também fazem essa prática, né? E, infelizmente, na hora da correria, fica inviável utilizar essa rota de fuga. Senhores, se vocês perceberem, aqui eu estou esquecendo de falar sobre o percentual, né? Então, quando eu falei aqui para vocês que quando eu tenho um princípio de incêndio e quando o sistema não funciona e eu tenho maiores problemas, a estatística diz que 59% eles estão desativados, certo? Como vocês estão vendo aqui. Tem o sistema, tem treinamento, mas ele está desativado, o pessoal não consegue utilizar. 17% é intervenção manual. As pessoas colocam alguma coisa que vai prejudicar, que vai impactar na hora de sair daquela edificação, na hora de desocupar a edificação. Então, ó, por exemplo, eu tenho aqui um detector de fumaça, que na hora da manutenção aqui, a escada bateu e quebrou o detector. Eu tinha o detector, mas eu não tenho manutenção. Pela uma ação manual, eu não consigo detectar aqui o princípio de incêndio. Aqui, ó, aquele hidrante que fica em rua, vocês percebem que esse hidrante aqui eu tenho muito problema, que é o hidrante de recalque lá. O que acontece, gente? O pessoal furta muito aqui, coloca a terra e isso fica esquecido. E isso aqui é muito interessante para o Corpo de Bombeiro, porque se o sistema de vocês derem problema, é aqui que o Corpo de Bombeiro vai conectar a sua mangueira e pressurizar toda a rede. Então, é de suma importância que essa área esteja demarcada, sinalizada e desobstruída. Senhores, olha só, 10% é por falta de manutenção. Então, você percebe aqui, quando o ritmo de produção aumenta, a gente tem um problema muito sério, porque as pessoas começam a colocar as coisas na rota de fuga, colocar os insumos na rota de fuga, e isso fica inviável de ser utilizada numa desocupação. Gente, olha o absurdo. Aí, poxa, você vai falar assim, poxa, Fábio, mas você está me colocando só foto assim, fácil de ver que as coisas estão erradas. E eu costumo falar para vocês o seguinte, não precisa muita coisa. Se vocês usarem os 5 sentidos de vocês, já dá para fazer uma inspeção muito boa. Olhar a visão. Poxa, se alguma coisa estiver quente, coloquei a mão ali, o tato, poxa, a bomba de incêndio, ela está funcionando já precariamente. Se eu colocar ali a audição, ver que tem um barulho, a bomba está cavitando. Então, você já consegue perceber muita coisa e assim a gente vai usando nossos sentidos e a gente consegue fazer uma ronda de segurança e mitigar muitos problemas. Aqui é bem visível que a gente tem muitos problemas, né? Muito problema. Material, né, que pode pegar fogo com facilidade
e o layout totalmente obstruído. Senhores, eu também já presenciei muito isso aqui, ó, mangueira novinha, muito nova, dentro do abrigo de mangueiras, mas o pessoal quer preservar tanto a mangueira que não tira nem do saco. Então, na hora de fazer o uso dessa mangueira, é bem complicado. Então, é interessante que os materiais estejam manutenidos e prontos de uma forma, enrolados de uma forma que a gente consiga utilizar com velocidade. Beleza, pessoal? Então, chegamos aí à metade da nossa palestra e eu queria falar para vocês, né? Falei de tanto problema, e aí? O que eu faço, né, para resolver esse problema? Como é que eu faço para resolver esses desafios? Ô, Fábio. Beleza. Desculpa a gente te interromper, que você comentou no início, e aí apareceu uma pergunta quentíssima aí. Opa, vamos nela, então. O Tadeu pergunta assim, como são feitas essas vistorias técnicas aos sistemas de incêndio? E quem é responsável por fazê-las? Pô, pergunta muito legal, Tadeu. Poxa, muito importante essa pergunta. Essa responsabilidade é do Corpo de Bombeiro. Mas, infelizmente, o Corpo de Bombeiro ele não tem pernas para vistoriar todas as edificações, né? Então, o que acontece? A maioria das vezes que a gente vai fazer uma inspeção, geralmente é uma denúncia. Ou então, plantas que a gente sabe que tem alto índice de risco. Por exemplo, plantas com grande concentração de massa. Vai liberar uma casa de show. Principalmente depois que aconteceu com a Boate Kiss, né? Muitas normas foram criadas. Aqui houve um aperto muito grande no Corpo de Bombeiro para que a gente aumentasse o número de vistoria. Mas, se você perceber, não é uma desculpa, é uma realidade. Tá difícil acontecer concurso para o bombeiro. E agora, atualmente, a gente conseguiu fazer um concurso para temporários, né? Então, é similar ao Ministério do Trabalho, né? A gente tem aí os auditores fiscais para pegar o trabalho escravo e tudo mais, mas só que o número de auditores e os concursos para auditores não acontece faz anos. Então, meu amigo Tadeu, é de responsabilidade do bombeiro, estou respondendo a sua pergunta, mas, infelizmente, o bombeiro não tem pernas para vistoriar tudo isso, né? Então, a gente vai mais quando acontece uma denúncia ou quando a gente conhece que tem uma planta ali, né, de grau de risco elevado, para que a gente está sempre vistoriando esses locais que tem maior incidência de acontecer. Pode acontecer, né, com incêndio. Beleza? Respondi tua pergunta aí, Tadeu. Faz uma sinalização para que a gente entenda que você foi satisfeito. Ele colocou que sim aqui no chat, o Fábio. Beleza, então, Tadeu. Infelizmente, é uma grande realidade, Tadeu. A gente tem um número muito pequeno de bombeiros para atender, né, assim, o estado do Rio de Janeiro, que só cresce, né? E, Tadeu, se você prestar atenção no início da minha fala, eu disse para você que tem alguns estados que não tem nem bombeiro, né? Aí você imagina que não tem vistoria, não tem aprovação, são edificações que ficam aí à mercê de não sei qual é o protocolo que os estados que não têm corpo de bombeiro utilizam. Eu não sei se é o CREA, se é o Conselho que faz essas vistorias, que aprovam esses sistemas, mas é muito complicado. Beleza, Tadeu? Show? Tem mais alguma quente aí que a gente chegou na metade? Então vamos lá, a gente dá um breakzinho. É do Tadeu mesmo, ele acabou de colocar. Ô, Tadeu, se você quiser abrir seu microfone e você mesmo perguntar, você pode, tá bom? Legal. Você gostaria de abrir? Eu estou com medo de tirar a apresentação aqui e ficar com um problema, mas eu vou tentar. A gente tem tempo, né? Gostaria de saber qual o papel do técnico nesse contexto. Isso que ele vai estar tendo que ter essas visões de prevenção frente à equipe da empresa. Beleza, Tadeu. Gostei da tua pergunta. Cara, você é um aluno muito bom, hein? Então, Tadeu, qual é o papel do técnico? Como um técnico, vocês às vezes assumem a planta e vão fazer jornada dupla, né? Tratar da prevenção ali em relação à segurança do trabalho. E como vocês têm afinidade com o tema e já viram o tema durante o curso, o gestor da empresa direciona para que vocês também façam ali todo
a organização, o cronograma para manter essa parte de incêndio funcional. Então, em empresas grandes, tem muito gestor que pega um técnico só para resolver tudo isso. E isso, não vou mentir para você, Tadeu, acontece enquanto o sistema está com problema, que eles estão querendo aprovar o sistema, e depois que aprova, Tadeu, já está tudo certo aí, é difícil acontecer um princípio de incêndio, historicamente isso não aconteceu, então vamos dar agora atenção para as outras áreas que estão com um índice de acidente maior. Então, é assim que funciona. Mas existe já algumas legislações tramitando, querendo fazer o seguinte: para o cara que é técnico de segurança, ele vai ser o bombeiro líder. Então, ele vai estar ali como líder daquela planta. E para o engenheiro de segurança, ele vai ser o bombeiro mestre. Então, o cara com formação de segurança do trabalho, ele tem a possibilidade de fazer um curso, tem alguns estados que já estão trabalhando assim. No Rio de Janeiro, a nota técnica, ela menciona, mas ainda não cobra isso, né? Então, o cara que tem ali a formação de técnico, ele pode ser o bombeiro líder daquela brigada e da gestão daquela planta em relação a incêndio, e o cara que tem a formação de engenheiro de segurança, ele fica como o bombeiro mestre, responsável por toda a planta e também por esse líder. Mas só que isso é um desejo, ainda não está acontecendo. Mas, normalmente, fica a cargo do técnico de segurança fazer essa gestão, porque, em muitos casos, o empresário ele não sabe nem que ele tem que cumprir, cara. Ele quer ganhar dinheiro, e você está ali para alertar. Por isso que é importante você ter esse conhecimento, para quando você fizer a sua ronda de segurança, você tem que alertar o gestor. Por exemplo, naquela foto que eu mostrei para você anteriormente ali, eu estava numa confecção de roupa, né? Um alto índice de produtividade ali, o pessoal fazendo biquínis, né? Corta o pano e joga no chão. Então, bastante material ali que, poxa, se pegar fogo, pode dar problema. Então, assim, o técnico de segurança tem que agir rapidamente, porque é uma situação de risco ali, né? Graças a Deus ali não aconteceu, mas em muitos locais aí tem acontecido. Espero ter respondido aí para você, né, Tadeu? Obrigado aí pela tua contribuição. Obrigada, Fábio. Tem um comentário aqui da Ana Carolina, que ela disse que já viu caixas de incêndio que abriga o hidrante com cadeado, e foi só um comentário mesmo, né, complementando o que você falou. E a gente agradece o esclarecimento e aguardando mais dúvidas aí. Quem foi que fez essa observação? Fala o nome dela, por favor. Foi a Ana Carolina Brum. Ana, muito prazer, Ana. Então, Ana, eu vou te responder o seguinte. Em situações de vistoria, a gente até libera de uma maneira errada, né? A gente orienta sempre colocar um lacre. Mas, Ana, infelizmente, vocês como técnico, essa ronda de inspeção é muito importante, porque o esguicho e as pontas da mangueira são feitas de metal. E o metal, ele em relação assim, aos metais que são comercializados em ferro velho, vamos dizer assim, o cobre é como se fosse o ouro para eles, o pessoal catador, né? Essas pessoas que pegam ou furtam, nem são os catadores, né? Porque às vezes os catadores têm um trabalho até bem bacana para a gente aí, fazendo a coleta seletiva que a gente não faz, né? Eles vão ali e vão selecionando. Mas o latão, ele está em segundo colocado ali em valor. Então é muito comum você ver nas edificações as mangueiras cortadas, os esguichos furtados por criminosos. Então, tem alguns síndicos que não conseguem gerir isso e terminam colocando cadeados. Mas a gente exige que a porta seja de uma porta de vidro, uma porta de vidro temperado, um acrílico que a gente consiga quebrar com facilidade para fazer uso. Tá? Eu não vou falar por você, estou falando uma questão de bom senso, não é permitido em relação à norma, não é permitido colocar nenhum tipo de obstrução. Mas, infelizmente, pela questão de furto, isso é muito comum. E, às vezes, a gente faz um pouquinho de vista grossa, porque isso acontece. Desculpa até falando isso aqui, eu te falando só de aspecto normativo, mas a gente tem que falar de vivência.
Tomem muito cuidado com os esguichos, porque os esguichos, poxa, eles são caros e o pessoal furta bastante. Esguicho, extintor, estacionamento, o cara para do lado e coloca na mala e leva. Isso aí é batata, acontece muito. Ok, Fábio, obrigada. Ana Carolina agradece aqui também o comentário. Por enquanto, não temos novos comentários no chat. Beleza, pessoal? Então, eu vou seguir. Obrigado aí pelos comentários. Interessante demais. Então, eu vou falar aqui, né? Eu só falei dos problemas e agora nós vamos falar aí, né, do que fazer. E no meu entendimento, vocês precisam fazer um programa adequado de inspeção, teste e manutenção. Tem que fazer isso. Se você não fizer isso, fica muito complicado de você conseguir gerir o sistema de prevenção contra incêndio. Então, a gente vê aqui, geralmente o sistema de proteção contra incêndio começa com a CMI, a gente tem aqui a bomba Jockey, que é uma bomba responsável pela pressurização do sistema. Essa bomba ela funciona da seguinte forma, eu tenho no sistema pequenos vazamentos. Vamos dizer que nessas junções aqui eu tenho pequenos vazamentos e eu tenho um sistema de alarme. Toda vez que eu abrir lá um registro, eu vou ter um grande vazamento, correto? E o alarme vai soar e dependendo do plano de emergência, a planta vai desocupar, certo? Mas se eu tiver um sistema vazando, o que vai acontecer? Esse alarme vai ser acionado aqui pelo manômetro aqui, certo? Vai chegar numa determinada pressão, o pressostato vai entender e vai ligar essa bomba aqui, que é a bomba Jockey. Se o vazamento for pequeno, essa bomba Jockey vai pressurizar toda a rede e vai parar e não vai acionar o sistema. Então, qual é a função da bomba Jockey? Compensar esses pequenos vazamentos, para não acionar o alarme desnecessariamente. Beleza, pessoal? Todo mundo entendeu a função dessa bomba. A bomba Jockey, a função dela é pressurizar o sistema em pequenos vazamentos. Eu tenho aqui a bomba principal. Aí o que acontece? Eu tenho vários manômetros, né? O manômetro da bomba Jockey chegou no seu limite. Ela entrou, mas o vazamento é grande. O que vai acontecer? Ela não vai conseguir compensar, vai ligar a bomba principal. A bomba principal, ela deu problema, não entrou. Eu vou ter aqui outro índice, vai entrar a bomba reserva. Geralmente, os sistemas de incêndio funcionam dessa forma. Mas aí, já aqui na CMI, eu tenho um grande problema. Ele pode funcionar automaticamente dessa forma. Se você abrir qualquer registro na planta, a água vai sair, vai ter ali, né? Vai sair aquela vazão, a bomba Jockey vai entender que é um pequeno vazamento, vai compensar, vai encher um pouco a rede para não dar aquela pancada na rede, e daqui a pouco a bomba principal vai entrar, você vai ter pressão lá na rede. Se a bomba principal não entrar, vai entrar a bomba secundária. Todo mundo entendeu isso? Mas só que tem um detalhe. Quando essa bomba entra aqui, aí que é legal vocês terem esse conhecimento. A bomba, ela entrou automaticamente, mas o desligamento dela é manual. Então, acontece muito em princípios de incêndio, a bomba entra e não tem ninguém na planta que sabe, que tem esse conhecimento. Aí essa bomba fica aqui, ó, trabalhando horas e horas até queimar. Preço de uma bomba dessa? Tem bomba que é 5 mil, tem bomba que é 15, tem bomba de 25 mil. Então, é uma perda muito considerável na empresa. Então, os senhores têm que pedir lá para o pessoal da manutenção, não é obrigado a entender tudo, mas é obrigado a saber fazer as perguntas certas. Pega lá o chefe de manutenção da empresa e pergunta como é que funciona, qual é o botão que liga, qual é o botão que desliga, porque o cara da manutenção ele tem direito de viajar, ele tem direito de curtir a família, ele não pode atender o telefone no momento que você está precisando. E o incêndio só acontece domingo, feriado e de madrugada. Então, é interessante que alguém na planta tenha esse conhecimento. Então, a maioria dos sistemas de incêndio, eles ligam automaticamente, mas
o desligamento é manual. Então, é necessário que vocês saibam aonde é que desliga. E outras coisas que acontecem muito na CMI é o seguinte: como tem o desligamento manual, eu posso colocar aqui para operar também no modo manual. Né? Eu tenho um painel, infelizmente essa foto aqui não está mostrando o painel, mas imagina que aqui tem um painel elétrico que eu posso ligar o sistema manualmente, e se eu colocar a chave virada para o manual, se eu tentar abrir lá o registro e eu vou esperar que isso aconteça automaticamente, isso não vai acontecer. Então, dentro daquela porcentagem de 58%, muitos sistemas são encontrados assim. Está no modo manual, não está virado... É uma chave seletora, gente, é só virar para o modo automático. Não está virado para o modo automático, vai ter que, se acontecer um princípio de incêndio, alguém vai ter que vir aqui e ligar. Entenderam? Então, isso acontece muito também. Vocês viram que eu estou falando de coisas básicas para mitigar problemas com incêndio? Poxa, vi aqui colocar uma chave no modo automático, mas acontece. O pessoal vai fazer manutenção, coloca no manual e esquece de botar para o automático. Gente, falei de problema, muito problema, falei. E aí, quais são as dicas, Fábio, para meu primeiro dia como técnico de segurança responsável por essa planta? O que eu vou fazer? Então, eu coloquei aqui alguns bizus, né, para vocês. E eu espero que isso aqui não é uma receita de bolo, depende da complexidade da edificação que vocês estão, mas eu acho que é um caminho, né? E eu espero que vocês gostem. Então, eu botei aqui, ó, principais etapas para a realização de uma inspeção. Primeira coisa que você vai fazer é o levantamento de dados e de documentos. É a pesquisa documental da empresa. Você vai ver lá se a empresa tem laudo de exigência. O laudo de exigência é um documento que o bombeiro escreve tudo aquilo que é necessário para aquele projeto, para aquela empresa ser protegida contra incêndio. Aí vai falar quantos extintores, quantas bombas, qual é a reserva técnica de incêndio. Reserva técnica é a água destinada para combate a incêndio. Depois que o bombeiro determina, primeiro, geralmente o engenheiro faz um projeto de incêndio, ele submete ao corpo de bombeiro mais próximo. Esse corpo de bombeiro ele vai analisar e vai emitir um laudo de exigência, dizendo que o projeto precisa acrescentar isso, precisa tirar aquilo e tudo mais. Depois que ele fez isso, né, que tiver o ok do bombeiro, o bombeiro emite o certificado de aprovação. Então, primeira etapa, o que você tem que encontrar lá na edificação? Laudo de exigência e certificado de aprovação. Se não tiver o certificado de aprovação, quer dizer que a tua planta ela não está protegida, ela não está com o aval do bombeiro. Beleza? Todo mundo entendeu isso? Então, os primeiros documentos, esses documentos eles precisam estar visíveis. Caso o bombeiro faça uma vistoria, esses documentos são os primeiros a ser perguntados. Legal? Aí vocês, enquanto técnicos, é legal vocês entenderem como é que é a planta do projeto de incêndio. Porque a planta ela vai dizer aonde estão os extintores, aonde estão os abrigos de mangueira, aonde está a CMI. Ah, Fábio, mas eu não entendo, eu não sei fazer leitura de planta baixa. Lembra que eu falei para vocês que é uma atividade multiprofissional? Então, você pode chamar lá o técnico de manutenção, o engenheiro de manutenção, ou então, tem empresa que tem engenheiro de manutenção, que é o cara que faz os reparos lá da construção civil. É interessante vocês chamarem eles para que vocês entendam ali um pouquinho do projeto, como é o projeto. Por que eu falo isso? Porque quando você for fazer essa inspeção, é legal que você leve essa planta. Por quê? Como é que o certificado de aprovação ele cai? Da seguinte forma: se o layout dessa planta ele for mudado por alguma conveniência, por algum aspecto produtivo, esse certificado de aprovação precisa ser alterado. Esse projeto foi alterado, então precisa submeter novamente ao bombeiro. Então, quando você caminha na inspeção com um projeto de incêndio, você começa a perceber se os extintores estão no local adequado, determinado através do projeto, se os detectores de fumaça, se as luzes de emergência, isso tudo indica no projeto de incêndio. Então, é interessante que vocês entendam um pouquinho como ler uma planta baixa, beleza? É interessante, mas pouca empresa tem o plano de manutenção. Você vai perguntar para o gestor lá da manutenção:
Tem plano de manutenção desses equipamentos? Quando foi a última manutenção? Quando foram os testes? Se o cara falar que não tem nada, aí sim você vai ter que começar a desencadear alguns protocolos. Beleza, gente? Então, a primeira etapa é levantamentos de documentos. De posse disso, você vai fazer a entrevista com os gestores para averiguar as informações sobre o uso da edificação, os fatos históricos de reforma, de manutenção, entre outras intervenções. Eu já adiantei aqui, mas nessa entrevista você tem que entender se a planta foi mudada. Acontece muito o seguinte, poxa, hoje era, vamos dizer assim, uma discoteca, né? Amanhã virou uma empresa de alta performance de veículos, modificação de veículos. O risco mudou, então a prevenção contra incêndio ela precisa ser alterada também. Então, primeiro a documentação, depois entrevistas com os gestores da área. Só uma licencinha aqui para beber uma água. Ô, Fábio, vou aproveitar o momento da sua água, então, e passar a palavra de novo para o Tadeu, que ele colocou 2 perguntinhas aí. Você mesmo pode fazer, Tadeu, se você quiser. Foi combinada a água, então, Tadeu, viu? Foi no momento certo. Gostaria de saber se o plano de incêndio é prazo de validade ou somente mediante a mudança de layout? Pessoal, vamos botar um brinde aí para o Tadeu, né? Ô, Tadeu, de acordo com o grau de risco da planta, o plano, não é o plano, né? Na verdade, é o certificado de aprovação. Ele vai ter validade sim, cara. Antigamente, esse certificado de aprovação ele não tinha validade, e agora, com as novas normas técnicas do Corpo de Bombeiro, que foram atualizadas em 2018, começou a aparecer os prazos de validade, muito relacionado com o que aconteceu com a Boate Kiss, né? Porque a Boate Kiss ela teve ali uma série de erros, e um dos erros detectados que foi a falta de vistoria. Então, principalmente essas plantas que têm concentração de público, o prazo de validade do certificado de aprovação é de 1 ano. E para o restante das plantas, de 5 anos. Mas isso está muito atrelado ao risco da edificação. Beleza, Tadeu? Então, vamos dizer assim, poxa, você tem aí uma discoteca com uma concentração de pessoas muito grande, um teatro, um cinema, isso é anual. Você tem uma planta com um grau de risco moderado, isso é de 5 em 5 anos, geralmente. Mas quem determina isso é o grau de risco da planta. Beleza, Tadeu? Foi respondida a tua pergunta aí? Responde para a gente aí, por favor. Beleza, foi sim. Beleza, então vamos continuar. Tem mais algum aí, Cássia? Por enquanto, não. Show de bola. Pessoal, vamos seguir o exemplo do Tadeu aí, ó. Nós estamos aí com 21 horas, né? Temos meia hora para terminar e fazer as considerações finais. A gente só tem mais dois slides aí, acho que são 2 ou 3, para terminar aqui a nossa apresentação, mas a gente fez simultâneo, né? A gente foi parando, respondendo algumas coisas, então a gente está com tempo, eu acho que é até legal. Gente, a outra etapa é o quê? A realização da vistoria na edificação, né? Então, dependendo da complexidade da planta, é uma atividade multiprofissional. Como eu estou falando aqui para vocês, aqui, ó, o cara analisando a planta aqui, ó, e ele percebeu que a caixa de hidrante aqui, então ele está testificando isso. E o legal nessa vistoria é vocês analisarem algumas NBRs, porque vocês vão entender o seguinte: quando eu chegar nesse equipamento aqui, eu vou ter um protocolo para vistoriar ele, né? Saber se ele está com o teste hidrostático na validade, saber se a sinalização está ok, saber se ele está na altura correta. Então, cada dispositivo vai ter ali um checklist para você avaliar. Por exemplo, vou fazer a avaliação aqui da luz de emergência. Poxa, Fábio, mas faz a avaliação da luz de emergência? Faz. Eu tiro da tomada, percebo que ela está funcionando. Aí, anualmente, eu tenho que tirar da tomada e ver o que o fabricante diz. Se eu tirar da tomada, a duração dela é de 4 horas, então ela tem que funcionar. Eu vou ter que fazer esse teste de 4 horas para ver se essa luz de emergência está funcionando. Eu tenho aqui as mangueiras, certo? Isso aqui, ó, infelizmente, eu acho que vocês não vão conseguir ver. São estratégias de combate a incêndio, né? Essa mangueira aqui está conectada já aqui no registro.
Isso é legal porque você ganha velocidade. Mas o que é ruim? O ruim é que se eu tiver um pequeno vazamento aqui, ó, essa água vai passar para a mangueira e a vida útil dessa mangueira vai ser diminuída. A mangueira vai ficar deteriorada. Então, em falando da mangueira, a mangueira também sofre um teste hidrostático anual para ver se ela tem a resistência preservada. E por aí vai, sucessivamente, cada equipamento tem o seu protocolo de vistoria. Então, é interessante, nessa vistoria, você saber se o equipamento está na localização correta, porque isso acontece muito, principalmente com o extintor. O cara acha que a área dele está desprotegida, tira o extintor daqui, porque ele achou que a área dele está desprotegida, e coloca próximo à máquina dele. Então, o extintor que foi projetado, para ficar aqui, na realidade está em outro local. Então, é interessante fazer essa vistoria com a planta na mão. A outra etapa, aí já começa a botar a cara de vocês, assim, né? Porque, assim, o gestor, você encontrou o problema, já percebeu que o problema existe, mas você tem que levar a solução. Você, enquanto... Desculpa aí, senhores. Eu vou só beber uma água, porque senão eu vou tossir. Então, é melhor eu beber uma água do que tossir. Só um minutinho. Enquanto gestor, é legal você levar o problema e a solução. Então, você começa a classificar, faz a classificação das deficiências constatadas na vistoria. É uma anomalia construtiva? Se for uma anomalia construtiva, já é mais complicado, você vai ter que ter um recurso de grande monta. Mas é uma anomalia funcional relacionada à perda da vida útil? É uma falha no uso de manutenção? Então, é interessante você classificar. Então, tem várias formas de classificar, tem várias ferramentas, eu não coloquei nenhuma aqui, mas é interessante você classificar essas anomalias. Beleza, pessoal? Depois que você classificar as anomalias, você vai ter que decidir por onde começar, né? Vai que você identifique várias. Então, vocês podem até usar uma ferramenta que vocês viram aí durante as aulas de vocês, eu tenho certeza que vocês viram. Faz lá uma matriz de risco, vê o que tem maior significância, né? Para que você consiga exercer as prioridades. Porque não adianta, você encontrou uma montoeira de problema. E aí, vai começar por onde? Qual é o custo disso? Qual é o problema de eu deixar isso acontecendo? É interessante você fazer uma matriz de risco, porque isso vai dar mais confiabilidade na hora de você, né, pleitear com o teu gestor. Porque, na realidade, o técnico de segurança, ele é um cara que tem que convencer o gestor a deixar a área dele tudo ok. É muito difícil esse embate. Então, você só consegue fazer isso provando com números, com normas, para que você consiga colocar a sua planta ok. Então, depois disso, gente, você vai ter que colocar lá, enumerar as prioridades, enumerou as prioridades, você vai fazer um plano de ação. E, gente, dentro do plano de ação, o mais importante é o quanto isso vai custar. Se você não falar de custo, é interessante você levar o problema, já faz uma cotação com 3 empresas, e quando for conversar com o gestor, você já leva o que, o porquê, quem pode realizar, aonde é o problema, por que está acontecendo esse problema, como eu posso resolver, quando, porque isso aqui também é muito importante. Se você tem uma planta que você tem parada de produção, poxa, já que vai ter essa parada, vamos aproveitar para mexer, né, nesse problema aqui que a gente identificou. Então, o técnico de segurança é de suma importância nesse processo. Beleza, gente? Então, chegamos aqui à nossa última etapa. Eu estou falando muito rápido, mas se vocês não entenderem, podem fazer alguma pergunta, interromper aí. Mas chega ali, na nossa última etapa, né, de avaliar aquilo que você traçou. Avaliar se tudo que você fez aqui, o cara aprovou, poxa, legal, coloquei o plano de ação em prática. Eu vou avaliar aqui se tudo está ok. Por quê? Avaliando se tudo está ok, eu já fiz uma auditoria. Quando o Corpo de Bombeiros, se porventura chegar lá para fazer uma vistoria, não vai encontrar nenhuma não conformidade. Então, é interessante que você faça a avaliação. Por que eu falo isso? Acontece muito, a gente pega muito o seguinte, o cara entregou o projeto de incêndio.
foi uma empresa lá e fez o projeto de incêndio. Entregou para vocês. Mas só que ele entregou, pegou o dinheiro dele e foi embora. Você nem pediu para ele testar, mas ele entregou o projeto. Vocês estão lá com todos os equipamentos. Aí o que acontece? Na hora de usar, o equipamento não funciona. Eu já peguei casos de sensores de fumaça, ainda no seu sensor lá está com plástico. Você olha assim, pô, está totalmente lacrado. Como é que vai detectar alguma fumaça? Então, se você tiver numa empresa que o cara fez o projeto, quando ele terminar o projeto, você precisa pedir todos os testes daquele sistema, se ele está funcionando, qual é a vazão no ponto mais desfavorável. O que é isso, Fábio? Qual é a vazão no ponto mais favorável? Vamos dizer que a bomba de incêndio está aqui embaixo e o ponto mais desfavorável vai ser o quê? O último registro lá no último andar. Então, a vazão tem que ser X, e isso está lá no laudo de exigência, no ponto mais favorável, a vazão tem que ser tal. Então, é interessante você ver se aquela bomba, se aquele sistema, ele está cumprindo o que o bombeiro solicitou. Gente, pô, nesse lance de manutenção é tão complicado, porque, assim, às vezes a gente vai fazer alguns testes, e eu já abri registro que saiu mais ou menos 20 minutos de lama, porque a água fica ali enclausurada dentro da tubulação, né? E a água da SEDAI, às vezes, vem com geosmina, vem com algumas coisas, areia, alguns detritos, né? Então, saiu uma lama marrom de dentro. E isso é muito comum. Você percebe que isso nunca foi aberto, isso nunca foi ligado, isso nunca foi testado. É muito comum isso acontecer. Então, são esses os desafios que vocês, técnicos de segurança, poderão encontrar em algumas edificações, tá? E eu gostaria que vocês fizessem muito bem essa avaliação, porque se você fizer essa avaliação, quando a gente do Corpo de Bombeiro, quando chegarmos lá na sua planta, a gente não vai ter problema algum. Então, eu vou poder, né, dormir tranquilo e nada disso aqui vai acontecer na edificação de vocês. Gente, muitíssimo obrigado pela atenção de vocês. Eu estou aí disponível para algumas perguntas. O tema de incêndio é muito grande, é difícil falar em pouco tempo, mas eu espero ter falado algumas coisas para despertar aí o interesse de vocês, porque eu acho que o propósito da palestra é isso, despertar, né, motivar vocês a buscarem mais, porque, gente, é muita coisa e essas pequenas falhas podem culminar num grande desastre. Então, eu espero que eu tenha cumprido aí com aquilo que a gente prometeu lá de falar de desafios, né, para o egresso do curso de Segurança do Trabalho. Cássia, muito obrigado. Obrigado, Gilson. Obrigado, pessoal que está assistindo aí. Tem bastante pessoas aí assistindo. Eu fico muito grato. Fábio, muito obrigada em nome do Campus Resende. Eu aprendi muito com a sua apresentação. Já tem comentários aqui no chat para você. Eu vou começar pelo... eu coloquei aqui para eles que se eles quiserem falar, é só levantar a mãozinha para a gente organizar a ordem, mas assim, é até legal que vocês falem, tá bom? Eu estou aqui só mesmo fazendo a mediação, mas é muito bom quando vocês conseguem abrir o microfone, a gente fica muito contente de ouvir a voz de vocês. Então, a Ana Carolina colocou aqui, agradecendo, né, por você dividir seu conhecimento conosco. A Selma Menezes colocou assim, Fábio, eu achei essas etapas parecidas com o ciclo PDCA. Você poderia mostrar novamente a etapa 6? O que você me diz dessa comparação? Então, qual o nome dela? Só não... É a Selma Menezes. A Selma. Selma, vou te falar uma verdade e os outros amigos que estão aqui, professores, vão falar para você. Vai ser muito difícil de você fugir do PDCA. Você vai usar PDCA constantemente. Você vai ter que analisar e checar e não tem jeito. É PDCA mesmo. É a ferramenta que vocês já conhecem e agora vocês têm que colocar em prática. Se você quiser que eu coloque lá na sexta, mas é isso mesmo. Não tem para onde correr, não. Beleza? Elaboração de lista de prioridades. Exatamente. Lista de prioridades técnicas conforme a classificação do grau de risco. Por que eu estou falando isso? Você tem que falar tecnicamente com o gestor.
Porque se você não conseguir falar tecnicamente, provando para ele que se ele não fizer, ele vai ter um problema, como teve os gestores lá do Badim, do Hospital Badim. Você sabe que há pouco tempo a gente teve muito problema com hospitais. E, gente, todos os engenheiros do Badim estão respondendo o processo. Todos os engenheiros. O engenheiro responsável pela parte elétrica, o engenheiro responsável pela manutenção, todos os engenheiros, o técnico de segurança, o engenheiro de segurança, todo mundo que estava envolvido. Por isso que eu falo para vocês, é uma atividade multidisciplinar. Não é obrigado você saber tudo, mas é importante você saber fazer com que essas pessoas hajam em sinergia para o bem comum da edificação, porque todos vão ser ouvidos, caso aconteça algum problema. Fábio, eu abri aqui agora o microfone só para te agradecer. Era isso mesmo que eu fiquei notando, eu fui fazendo o paralelo, né, com o PDCA, que é algo assim que eu também trabalho bastante, o MASP e o PDCA. E aí, então, eu fiquei observando, por isso que eu quis ver de novo o slide 6, somente para fazer essa checagem. Obrigada, tá, pelo esclarecimento. Vai ser difícil você fugir do PDCA. O PDCA vai te acompanhar aí, acho que pro resto da vida. E tem mais uma pergunta do Tadeu. Quer abrir o microfone, Tadeu? Tadeu é o campeão das perguntas, né? Eu gostaria de saber se o bombeiro ele tem autonomia para paralisar a operação da planta, caso encontre alguma anomalia muito gritante assim. O seu áudio é um pouco baixo, Tadeu, mas eu entendi se o bombeiro tem autoridade para alterar a planta, é isso que você perguntou? Ele colocou aqui no chat também, eu posso ler para vocês. Ó. O bombeiro tem autonomia de paralisar a operação da planta caso encontre uma anomalia grave na inspeção? Sim, tem. E deve paralisar, né? Deve paralisar. Não tem jeito. Pode ser uma paralisação parcial, dependendo, porque tem plantas que têm setores, né? São compartimentadas, né? Tem setor A, setor B. O bombeiro também não age para derrubar ninguém, né? O setor produtivo. Mas ele também na realidade, é um estatuto nosso, né? Se o militar ele observar algum fato e ele não reportar, ele está fazendo um crime militar. Aí já é um estatuto nosso, um estatuto interno. E o cara pode ser preso, né? É claro que agora a prisão por militar ela acabou, mas o cara sofre algumas sanções disciplinares internamente se ele não fizer. Foi o que aconteceu na Boate Kiss, né, cara? Na Boate Kiss, teve ausência ali de vistoria, teve ali problemas na hora da aprovação do projeto, né? Fizeram vista grossa para algumas coisas, né? Tinha extintor que não funcionava. Então, poxa, as pessoas que eram responsáveis daquela área ali por fazer a vistoria, eles sofreram sanções pesadas, né? Então, tem responsabilidade sim. Civil, criminal, não tem jeito. Ô, Fábio, por enquanto aqui no chat ainda não tem uma pergunta e nenhum comentário, então eu vou aproveitar para colocar uma questão minha, que foi logo na sua apresentação, me chamou muita atenção, né? Eu não sou da área de segurança do trabalho, mas eu gostaria de pedir para você falar um pouquinho mais sobre a questão da acessibilidade dos cadeirantes no momento que a desocupação de um prédio de vários andares se faz necessária, né? O que a legislação traz sobre isso e como que acontece, né, na prática, nos prédios mais antigos principalmente? O que você vê mais acontecer? Cássia, eu vou abrir um pouquinho o leque para você entender a nossa dificuldade, né? Quando tem ausência de projeto, e que é muito comum, o projeto é mal feito, e isso vai dar problema na hora da desocupação, né? Se o engenheiro ou arquiteto ali no projetor... Vou te dar um exemplo, vamos levar para o pior cenário, que é o cenário de hospital. Você compreende o que é o pior cenário? Vamos dizer assim, uma desocupação de um CTI com todo mundo com aqueles aparatos ali, bomba infusora, né? É um cenário de guerra, é muito complicado. Por quê? O hospital, além de ele ter todos aqueles equipamentos, ele não tem equipamento reserva. O que eu quero dizer isso? Se você tem um respirador que ele está fazendo com que a pessoa fique viva,
Se você tirar ele da tomada, a bateria não entra. Isso é muito comum acontecer. Então, fiz o corte de energia, tive que fazer o corte do gerador. Quando eu tirei da tomada aquele respirador, ele cai. Então, é muito complicado fazer uma retirada no CTI. Aí você vê, tem CTI, tem hospitais que não tem rampa. Foi o que aconteceu lá no Badim, né? O pessoal tirando o pessoal do CTI, né, na mão mesmo. A palavra que a gente usa muito no bombeiro é na brabeza. O pessoal vai lá com equipamento autônomo e pega o pessoal na cama e tira. Aí qual é a estratégia que a gente faz? A gente tira o paciente, muitas das vezes, quando não é um paciente de CTI, a gente tira com o colchão para fazer o arrasto, né? A gente tira a vítima com o colchão fazendo o arrasto. Quando a gente tira a vítima com o colchão, a gente também está tirando o material combustível, que é o colchão que pode pegar fogo. Então, a gente consegue tirar a vítima e o material que poderia ainda alastrar ainda mais o incêndio. Mas aí, Cássia, o que acontece? Quando você falou de acessibilidade, tá vendo quando eu falo que é importante que exista essa conversa, né? Porque o cara faz o projeto de incêndio e às vezes ele faz um degrau no meio do corredor. E para um cadeirante, um degrau de 5 centímetros é um problema. Um degrau de 2 centímetros, tudo escuro, para a gente é um problema. Outra coisa que é um problema, com essa pandemia, a minha esposa também, ela aumentou o número de plantas na minha casa. Eu não sei se vocês fizeram isso também. Mas o que acontece? Existe um cálculo para a passagem de pessoas. A cada 60 centímetros, 60 pessoas conseguem passar em 1 minuto. Aí você coloca um corredor de acesso de um prédio. O corredor tem X de comprimento. Aí vem lá o pessoal do paisagismo e coloca um jarro de 30, 40 centímetros. E do lado oposto coloca uma cadeira também para espera. Eu só estou diminuindo o corredor. Então, eu estou mexendo no projeto também com algumas coisas que são necessárias. Mas isso, na hora de desocupar, é um problema. Então, vocês também, na hora da vistoria, vocês têm que entender essas coisas. Né? Porque quando gera o pânico, o comportamento humano é muito complicado, principalmente quando ele não tem treinamento. É importantíssimo ter o treinamento, porque o treinamento gera familiaridade. Se aquela rota de fuga é familiar para mim, eu vou conseguir cumprir meu objetivo de sair daquela edificação. Quando eu não conheço a rota de fuga, a minha tendência é voltar pela entrada que eu fiz, né? Eu vou querer voltar de qualquer maneira pelo aquele caminho, mesmo que ele seja mais longo, né? Não é assim que a gente faz com o Waze? Ah, coloquei o Waze aqui, poxa, não entrei em nenhum lugar perigoso, vou voltar por aqui. Então, Cássio, mas voltando à tua pergunta, abrir um pouquinho o leque para você entender de algumas alterações que acontecem no layout que pode prejudicar principalmente o cadeirante. O que acontece? Existem prédios, quanto mais o prédio é mais alto, a gente precisa colocar alguns equipamentos. Né? Então, prédios que têm uma altura considerável, a gente coloca escadas enclausuradas. A escada é um dos locais mais seguros na hora que está acontecendo um combate, um princípio de incêndio ou incêndio generalizado. Porque a escada pode ter um sistema ali de exaustão, a fumaça não entra, ela é composta por portas corta-fogo, e por isso que a gente fala que as portas corta-fogo precisam estar sempre fechadas. Aí no teu prédio, eu não sei quem mora em prédio, mas no primeiro, segundo e terceiro andar, que o pessoal ainda usa escada, geralmente o cara faz o quê na porta corta-fogo? Ele coloca uma pedrinha, alguma coisa para ela ser, né? Porque é uma porta que ela tem uma mola que ela fecha automaticamente. Então, quando o cara coloca uma pedrinha para deixar sempre aberta, porque é chato ficar abrindo e fechando porta, quando ele está fazendo uma mudança, né? Ou então quando o pessoal da limpeza está fazendo essa limpeza, isso vai propiciar, né, uma inundação de fumaça nessa escada. E quando a pessoa do último andar tentar desocupar pela escada, ela vai ter esse problema. Então, voltando ao foco da tua pergunta, a acessibilidade tem que estar no projeto de incêndio, porque eu vou ter muita dificuldade para tirar qualquer cadeirante, qualquer pessoa que tenha limitação ali na sua motricidade. É importante isso, né, estar ali dentro desse projeto. Fábio, obrigada. E eu fiquei pensando, enquanto você falava, enquanto você abria esse leque, né, eu fiquei pensando
na importância mesmo de fazer um treinamento, por exemplo, numa escola, né, numa instituição de ensino, em caso de necessidade, né, de desocupação. Então, os alunos, os servidores, as pessoas da comunidade escolar ali, saber o que fazer, o que não fazer é muito importante, né? E até, assim, conhecer sobre essas coisas que você está falando também, a população em geral, né? Conhecer um pouco disso gera demanda. As pessoas vão chegar num ambiente, elas vão observar essas questões. Se não estiver ok, isso vai incomodar e elas vão cobrar, né? Eu acho que muitas vezes as pessoas não sabem e aí não cobram porque não sabem e vai ficando, né? Como se fosse uma coisa natural. Então, assim, eu aprendi demais. Eu quero te agradecer muito em nome do nosso campus, né? E estou de olho aqui no chat também para ver se tem mais comentários dos alunos, dos professores, de todo mundo que está aí presente junto com a gente. Temos mais algum? Vai vir o Tadeu, a última do Tadeu aí, né? Vamos ver aqui se já Tadeu tem. Tadeu é campeão das perguntas. Por enquanto o Tadeu está quietinho. Ele acho que ele combinou lá com a turma dele para ver se alguém coloca uma perguntinha também, para dar a vez. Então, a gente tem muita dificuldade, porque, assim, eu só queria frisar para vocês o seguinte, que todo sistema de incêndio, o funcionamento geralmente é automático, mas o desligamento é manual. A gente foi correr aqui por aquele incêndio que teve aqui no Nova América, né, no shopping aqui do Rio de Janeiro, e o sistema de sprinkler ele começou a funcionar, né, e a água saindo, e a gente precisava de pressão de água no outro lado, né, e ninguém sabia, ninguém conseguia acessar aonde estava lá as válvulas de alarme governo para fechar, para a gente ter água, pressão na outra parte do shopping. Então, é interessante que vocês saibam para onde vai cada canalização, né? Como é que liga, como é que desliga. Vocês têm que ser pesquisadores, né? Tem que fuçar isso mesmo. E o pessoal, as respostas estão com as pessoas, né? Se você indagar o pessoal da manutenção geralmente sempre ajuda. Eles multiplicam conhecimento. Não fiquem com medo de perguntar esse tipo de público. É muito interessante ter eles como aliado. Severino Nascimento colocou aí. Obrigado, Severino, pela contribuição aí. Pessoal, então, não havendo mais perguntas, se vocês quiserem aí mandar um joinha, só para eu saber aí, porque aqui aparece só para mim 9 pessoas e tem 13, né? Eu não consigo ver o restante. Tadeu, Crislane, muito obrigado. João Paulo, Selma, Ana Carolina. O restante eu não consigo ver. Deixa eu apertar aqui e botar mais. Ana Carolina está falando aí. Obrigado, Ana. Maria Eduarda, valeu. Show de bola. Ô, Fábio, eu acho que se você parar a sua apresentação, de repente você consegue ver todo mundo ao mesmo tempo. Opa, parei a apresentação. Melhorou. É que eu tenho a 4ª série fraca, né? Não é nada disso. Na minha época não tinha esse negócio de bullying, não. O cara que era repetente, né? Ele ficava na 4ª série fraca. E eu estou aprendendo até hoje, viu? O Max me deu uma aula aí no início. A minha apresentação, quando eu mudo de slide, quando eu coloco na apresentação de tela cheia que eu mudo, eu fico sempre no primeiro slide. Então, já aprendi mais hoje. É possível. Valeu, Lucas. Valeu, Karine. E, gente, eu sou um cara que eu gosto muito de participar desses eventos, né? Se quiser aí, Gilson, convidar, quando voltar aí à normalidade, para a gente fazer alguma coisa presencial. Opa, já comecei, já abri até um sorriso aqui agora. Fica à vontade, né? Pô, vai ser um prazer dobrado. Além de te reencontrar, a gente ainda vai poder tocar nos assuntos aí de segurança do trabalho com as turmas. Vai ser excelente. Não, eu fico disponibilizado porque é o seguinte, Gilson. Eu fiz a graduação lá de segurança do trabalho na UF, né? E era sábado, Cássio. Né? E sábado, depois do almoço, você, né, dá aquela concordada com tudo, né? Você vai concordando em tudo, né? E eu vou falar para vocês, eu penso que o técnico de segurança, muitas das vezes, sai até melhor formado do que o engenheiro, né? Porque a carga horária de vocês técnico
são muito... É muito extensa. Ainda mais com professores do gabarito aí, do Gilson e companhia, que a gente sabe que tem aí no Instituto, né? Então, mas eu senti na minha formação uma deficiência de prática, né? Prática. Pô, e a gente percebe, eu dou treinamento também, às vezes você pega engenheiro, né, não de segurança, mas às vezes engenheiro civil, o cara precisa fazer uma inspeção numa válvula, mas ele não sabe nem colocar um cinto de segurança, ele não sabe nem... Eu já estou levando para outras áreas, né, Cássio? Mas você percebe que o cara não consegue nem andar pela área, ele não sabe nem por onde começar. Então é interessante ter essa interação com os profissionais, né, para, de repente, levar essa realidade para dentro dos cursos, né? Porque, como eu falei no início, depois de formado, o pessoal vira assim para você, ó, resolve isso aí. Não é o diploma que vai resolver, né? Não, e eu achei a sua palestra muito interessante, porque você foi apresentando os problemas primeiro, né? E aí depois você finalizou com as soluções. Então ficou aquela perspectiva boa de que com certeza está todo mundo saindo mais preparado daqui dessa palestra, né? E consequentemente do curso também de segurança do trabalho para atuar aí no mercado. Então, assim, a gente só tem mesmo a agradecer e ficar na expectativa por novas apresentações suas, novas participações, e tomara, né, por que não, também no presencial, tê-lo no nosso campus. Tá bom, Fábio? Então, eu agradeço, e aí eu deixo a palavra com você, nesse momento, professor Gilson também, se quiser, algum dos alunos, alunas, fiquem à vontade, tá bom? E muito obrigada. Bem, vou fazer as considerações finais. Eu agradeço muito aí pelo convite. Gilson, obrigado por conhecer essas pessoas maravilhosas aí, né? Conhecer a Cássia, o João, me atendeu muito legal. Gostei bem do brinde, né? Então, estende aí para a comissão organizadora. Achei muito interessante essa proposta de enviar um brinde. Pessoal, alunos, muito obrigado pela atenção. Eu sei que nessa sala estão os melhores alunos, porque é difícil a gente falar de prevenção, né? E aluno, eu já fui aluno, né? Aluno só fica na aula se tiver bizu para a prova ou então se tiver valendo carga horária. E não, e vocês estão aqui em busca de conhecimento. Então, isso já diz que vocês serão ótimos profissionais aí. Valeu? Alguém levantou a mão aqui? Muito obrigado pelo convite, gente. Beijão para vocês. Ô, Fábio, abriu sim. Tem uma aluna falando com você. Fábio, eu sou a Karine. Eu achei muito interessante e primordial para quando a gente for começar, né? Lá, estou pensando lá na frente, aquele slide das etapas, né? Do que a gente tem que fazer. Aquilo ali, para mim, é uma base primária que tudo ali, toda aquela etapa ali, ela vai mostrar qual tipo de técnico eu sou, né? Porque aquilo ali, cada etapa daquela ali, ela tem seus incrementos ali, aí você vai aqui eu falei assim, acho que vou printar isso aqui, para quando eu estiver lá, eu já estava pensando já lá no serviço, já fazendo todas aquelas etapas ali, você explicando ali, foi muito gratificante, uma coisa que eu vou levar já para sempre. Não, beleza, eu disponibilizo aí tudo que eu tenho, eu dou, né? Se quiser a apresentação, não tem problema. Se você não conseguiu printar a tela aí, eu disponibilizo a apresentação sem problema nenhum, tá? Agora, aquilo dali foi só vou chegar aqui, pelo menos eu vou ter um norte, vou pelo menos procurar o laudo de exigência e certificado de aprovação. Mas tem muita coisa embutida naquelas etapas ali. Valeu? O Celerino colocou algo bem interessante aí no chat para gente. Você consegue visualizar o chat, Fábio? Não, eu estou vendo aqui, aparece, mas some. Eu posso fazer... pode falar, Celerino, fique à vontade. Severino, fala aí, Severino. Boa noite, professor. Porque eu atualmente estou sou bombeiro civil e eu faço inspeções, né? Também faço inspeção de bomba-joque, faço inspeção de extintores também. Beleza. E assim, sempre tem a gente estava falando ontem sobre como você
proceder em uma inspeção, porque às vezes, quando a gente está começando logo, não tem a visão. Você chega no local e você não tem a visão dos riscos, quando você está começando. Mas com o tempo você já vai pegando, você já vai ficando mais sensível. Ó, isso aqui está no lugar errado, isso aqui pode causar um problema futuro. Então, assim, e aí a sua palestra foi resumida em um conteúdo muito, muito, assim, certeiro mesmo, sabe? Aquilo que a gente precisa. Parabéns, porque a gente precisa para iniciar, porque eu já estou fazendo inspeção já há uns 3 meses, e o que você passou para mim aí me ajudou muito, muito, e eu já vou olhar de uma forma diferente agora, né? Mais apurada, e obrigado aí, foi muito, muito enriquecedor para mim. Beleza, Severino. Legal que você está trabalhando na área, você sabe as dificuldades e percebeu que de uma forma simples eu quis dar ali o primeiro passo, né? O cara não ficar muito perdido. A intenção era isso, dar o pontapé inicial, né? Por isso que eu botei o desafio para o egresso do curso. Então, você tem o desafio, mas você não pode se intimidar com o desafio. Você tem que, né, passar por esse desafio. Obrigado. Cássio, está com o microfone desligado. Vou aproveitar aí para agradecer mais uma vez, Fábio. Tamo junto, pessoal. Parabéns a ter ficado até agora. Excelentes comentários. E obrigado aí, Cássia, também, o João Paulo, o Max, que estão segurando firme a semana acadêmica. Obrigado a todos aí. Também reforço os agradecimentos. E aí eu coloquei no chat uma sugestão, não sei se a galera... o que vocês acham da ideia, mas assim, se vocês quiserem, se alguém puder abrir a câmera para a gente fazer um print e registrar o momento, vocês fiquem à vontade. Ó, que legal, o Tadeu já abriu a câmera. Se mais alguém puder... Ah, Tadeu aí, cara. Fala, Tadeu. Olha que legal. Vou printar e aí eu passo para vocês. Oba, mais gente! Ai, que coisa boa, gente. Dá uma alegria no coração. E o legal é ver o pessoal sem máscara, né? Porque agora a gente não conhece ninguém, né? Todo mundo com máscara, né? Sim, eu estou colando aqui o print. Deixa eu tirar mais. Só um momentinho, gente. Acho que é uma riqueza esse momento. Eu vou passar para o professor Gilson, que tem o contato com vocês bastante. Vou passar para o palestrante também, para o João. Tá bom? Eu agradeço demais vocês. Olha, eu vou falar. A minha apresentação, ó, tá com o Gilson. Gilson, faz um grupo aí e dá pro pessoal, cara. Pode disponibilizar. Deixa comigo aí que eu vou repassar pro pessoal. Valeu. Show de bola, obrigado. Temos aí na apresentação. Deixa os erros. Conseguiu fazer a foto, Cássio? Consegui sim, consegui sim. Severino, ó. Severino. Ah, tá bom, porque... Severino, você eu acho que é o mais jovem da galera, né? Sou. Show. Estou colando aqui. Fiz 3 prints aqui, acho que peguei todo mundo que abriu a câmera. E os nomes de quem não pôde também. Então, assim, gente, muito, muito obrigada, tá bom? Muito obrigada, Fábio, muito obrigada a todo mundo. E aproveitem bastante a semana acadêmica. Ó. Um passarinho me contou que até hoje ainda está podendo fazer inscrição em atividade. Encerrava ontem, mas aí o Max deixou mais hoje. Então, assim, dá mais uma olhadinha, vê se dá para vocês participarem de mais alguma coisa, porque olha a riqueza que foi essa, imagina o que está por vir, né? Então, tem muita coisa legal para acontecer nessa semana. É isso, gente. Tchau, gente. Beijo no coração. Tchau, pessoal. Muito obrigado. Tchau, gente. Tchau. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite. Obrigado, viu, Fábio? Foi muito bom. Valeu. É tão bom vê-los, né? Um pouquinho. Verdade. Tchau, tchau, gente. Sucesso. Tchau. Tchau, Fábio. Ô, Cássia, eu vou interromper a gravação, tá? Tá legal. Tá joia. Tchau, Edna. Legal. Nossa, eles participaram.